Bom, nesse vídeo eu vou fazer uma análise de Jadon Sancho, jogador emprestado ao Chelsea. Eu vou falar um pouco do perfil e característica dele, jogadores parecidos, o quão bom ele é, o quão importante ele vai ser no Chelsea e se ele é realmente um craque. Olá, eu sou o Iago e sejam bem-vindos a mais uma análise do canal Esporte Analisando. Bom, eu vou começar falando sobre perfil e característica dele. Primeira característica dele, basicamente um jogador técnico. Eu vou falar logo agora. Um jogador que lembra muito ele, Neymar da Silva Santos Júnior. Dois jogadores idênticos. Mas falando primeiro sobre a característica dele, Jadon Sancho é um jogador muito técnico, incrível em UV1. Vou descrever assim o jogo dele com um jogo de palavras muito interessante, que ele joga como se ele fosse aqueles cara que fica manipulando fantoche, porque ele manipula o jogo todo pra ele. Ele pode puxar a marcação e deixar o jogador livre ali, porque ele é super inteligente com a bola. Ele é um jogador incrível, ele não se afoba, ele domina bem a bola, carrega bem, tem boa velocidade, ótimo drible, uma boa finalização, arma muito bem o jogo, pode deixar qualquer jogador ruim, ele pode deixar ele na cara do gol. O ruim é fazer isso no Chelsea, porque qualquer jogador ali é totalmente vagabundo, perde o gol. Tristeza. Pode armar bem o jogo, tem um bom passe, então isso aí já lembra aqui jogador? Exatamente, Neymar. O próximo tópico que irei falar agora é sobre o quão bom realmente ele é. Só pelo que eu já falei antes, já dá pra perceber o quão bom ele é. Só que agora eu vou falar uns pontos que provam ainda mais isso. Ele é ambidestro. Só isso aí já mostra, cara. Ele é ambidestro, usa muito bem as duas pernas, principalmente a perna principal dele, porém ele é bom com a perna ruim, ou seja, não existe perna ruim. Ele não se limita a somente uma ponta, se ele quiser ele joga até de camisa 10, é um jogador muito completo, ele pode jogar de camisa 10, ele pode jogar na ponta esquerda, pode jogar na ponta direita. E quando eu digo camisa 10 é meio atacante, tá? Ele não se limita a jogar em só uma ponta. Se por exemplo, o Madueke se lesionou, ele que normalmente vai jogar na ponta direita, Pedro Neto vai jogar na esquerda, pô, ele vai jogar no lugar do Madueke. Se acontecer o contrário, do Pedro Neto se lesionar, o que não é muito difícil, ele pode jogar no lugar do Pedro Neto. Se, sei lá, o Palmer se lesionar, tá repreendido em nome de Jesus, amém. Mas se isso acontecer, ele pode jogar ali. Obviamente vai ter a preferência do João Félix, mas se o João Félix também se lesionar, pode acontecer isso. Tá repreendido essa direção que eu já falei. Mas vocês entenderam o meu ponto. Então só por isso já dá pra ver o quão bom ele realmente é. Outra coisa que eu não citei que eu ia fazer, mas agora eu lembrei. Comparação de jogadores do elenco do Chelsea. Jogadores que jogam na mesma posição comparados com o Sancho. Começando agora por Sterling. Nos seus auges, tanto o Sterling quanto o Sancho eram jogadores bastante parecidos. Só que com o passar do tempo parece que o Sterling foi piorando. Eu sempre achei Sterling melhor do que Sancho. Quando o Sterling começou a perder aquele protagonismo no City, não era mais um cara tão importante no elenco, tinha virado até reserva, já dava pra perceber que Sancho era muito melhor do que Sterling. Só que a gente não tava pronto pra isso, a gente não tinha percebido isso ainda. Então agora eu vou falar outras coisas aí que provam isso. Uma dessas coisas é que Sancho não se limita a função que ele joga. Se mandar ele jogar no meio de campo, se mandar ele jogar na meia, sim, na meia tanto esquerda quanto direita, se mandar ele jogar em qualquer uma das duas pontas, ele não vai se limitar a essa função. Diferente de Raheem Sterling, que obviamente ele vai se limitar a essa função, porque ele é um assim, não que ele não seja de verdade, né? Mas esse não é o ponto. O ponto é, por que Sterling não consegue fazer isso? Porque ele joga na ponta esquerda, porque lá ele consegue puxar para direita e finalizar, por mais que tenha uns lances que ele finalize muito mal com a direita. Ele não consegue fazer isso jogando na ponta direita. Ele não vai conseguir finalizar bem com a perna esquerda, diferente de Sancho, que também joga na ponta esquerda. Se eu não me engano, eu falei ponta direita antes, mas se não, também tanto faz. Ele joga na ponta direita, só que na ponta esquerda, só que ele pode jogar na ponta direita tranquilamente. Agora comparando ele com o Mudryk, acabou a comparação. Não tem comparação ele com o Mudryk. Mudryk não chega perto do talento que tem Sancho, ele não tem a técnica dele. Rapaziada, eu não consegui comparar Pedro Neto ao Sancho porque eu sou burro. Então deixa quieto. Agora eu vou comparar ele com o Madueke. O
uma comparação muito interessante. Jadon Sancho versus Madueke. É uma comparação interessante porque o Sancho, apesar que ele obviamente é melhor do que o Madueke, ele perde em um quesito, que é um V1. Se a gente for parar para analisar uns lances aí, o Madueke, ele não é muito melhor, mas ele não é pior do que o Sancho. Muito pelo contrário, ele é melhor que o Sancho no quesito V1. Mas eu acho que é somente isso que ele consegue ser melhor. Porque de resto é uma disputa boa, mas o Sancho ganha na maioria das coisas. E não, eu não vou comparar Sancho com o Nkunku. O Sancho e o Nkunku eu vou falar uma coisa interessante, que eles são jogadores muito parecidos. Eles se lembram bastante um ao outro. Acho interessante desde a época que os dois jogavam na Bundesliga acompanhar o surgimento desses dois. E agora estão jogando juntos. Dois jogadores muito talentosos, jogadores que lembram bastante, muita velocidade, técnica. Dois jogadores que não se limitam à função que o treinador manda eles cumprir, diferente de diversos outros jogadores que eu já citei aqui no vídeo. Outra coisa que concretiza o fato dele ser um jogador completo não é só as características ofensivas, mas sim as características defensivas também. Se o Maresca chegar no Sancho e falar para ele fazer uma função um pouco mais defensiva, ele faz com facilidade. Ele é bom defensivamente também, ainda mais para um jogador que é de ataque. Ele é um jogador perfeito em praticamente tudo. É óbvio que se ele jogar nessa função, ele vai fazer menos gols. Tem esse ponto aí. Caso ele queira que o Sancho jogue de uma forma mais defensiva, ele pode fazer isso. Agora falando sobre o quão bom ele vai ser para o Chelsea, o quão importante ele vai ser no Chelsea, eu tenho que falar que ele é um ponta da característica do Maresca, então ele é muito parecido com o Pedro Neto. Eu esqueci de citar isso antes, só que o Sancho é muito melhor do que o Pedro Neto, indiscutivelmente. Então, o que eu acho? Ele vai ser titular, quase 100% de certeza que ele vai ser o titular, vai ser um jogador importante. Agora, se ele vai voltar a jogar que nem aquele Sancho do Borussia Dortmund, só Deus sabe. Eu não acho que ele vai ter números assombrosos de 40 gols assistências por temporada, pelo menos nessa. Se o Enzo Maresca ou algum outro treinador conseguir arrumar a casinha do Chelsea, conseguir ajeitar esse time, fazer esse time jogar de novo, jogar aquele futebol que a gente conhece, aí sim ele pode conseguir fazer números melhores, porque o time ainda tá muito bagunçado. Mas se passar 2 anos aí e o Chelsea tiver arrumado, seja com o Maresca ou com outro treinador, aí sim o time pode rodar bem e o Sancho pode voltar a fazer esses números incríveis que ele fazia na época de Borussia Dortmund. Parte final do vídeo, tire as crianças da sala. Brincadeira. Vamos descobrir agora se Sancho realmente é craque ou não. Agora, se você tá gostando desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você descobrir quando vai sair novo vídeo. Lembrando, se Deus quiser e quando der para postar, vai sair vídeo todo dia 6h30. Às vezes não dá porque a vizinhança que eu moro é impossível de gravar algumas vezes, mas eu tô tentando postar aqui todo dia. Por isso que se eu estiver gravando algum vídeo, tiver algum que dicção, se eu tiver algum barulho de moto de fundo, barulho de caixa de som, mesmo que não esteja tão alto, é porque a vizinhança que eu moro é impossível de gravar. Enfim, praticamente possível porque eu tô conseguindo gravar agora, graças a Deus. Enfim, Sancho é realmente craque ou não? Deixe sua opinião aí nos comentários. Mas, na minha opinião, ele é de fato um craque. Eu acho que essa não é só minha opinião, isso é a da maioria das pessoas. Muitos vão dizer, mas ele jogou mal no United. Ninguém joga bem no United nos últimos anos. Essa é a mais pura verdade. Brincadeiras à parte. O cara tava passando por muitos problemas familiares não, pessoais. Tava passando por depressão, e isso é coisa séria. É um momento muito complicado da vida dele. Um momento que ele tava no United, porque ele tava passando por depressão, isso influenciou no futebol dele e por isso que ele acabou não conseguindo jogar bem. No Borussia ele conseguiu se recuperar desses problemas mentais e conseguiu jogar o futebol que ele sabe muito bem jogar. Tá aí explicado por que ele jogou mal e eu não vou aqui falar isso só porque eu sou fanboy do Sancho nem nada. Não que eu não seja um fã do Sancho, eu gosto bastante dele. Mas ele é de fato um bom jogador excepcional, incrível, grande contratação aí do Chelsea. Acertaram muito no final dessa janela. Pedro Neto, João Félix e Sancho. E ainda vai ter vídeo do João Félix aí, ó, spoiler. Só que assim, eu fico feliz, como eu sou torcedor, eu fico feliz com essa contratação. É um jogador
craque definitivamente. E o que é ser craque? Bom, na minha opinião, e é uma das características para definir um craque, é aquele cara que tem a técnica, que se destaca muito comparado aos demais jogadores. Então Sancho é sim um craque, um jogador absurdo, porque ele tem aquela técnica, se destaca muito de outros jogadores. Então ele é sim um craque, mas deixe sua opinião aí nos comentários, se você acha ele craque ou não. O que você achou desse vídeo, deixe aí nos comentários. Tchau, meus nobres, até o próximo vídeo.